Thaís, Pedro, Cláudio, Zé Paulo, ouvintes internautas, o governo conseguiu incomodar todos que ouviram a proposta sobre a recriação da CPMF, não é? Eu estava lendo agora há pouquinho no jornal, até o Flávio Rocha, que é o líder daquele movimento de empresários, não é um grupo tão grande de empresários, é um grupo restrito de empresários, são basicamente aqueles empresários que apoiaram o ex-candidato, agora presidente Jair Bolsonaro, na campanha, defendendo uma espécie de CPMF, mas a crítica dele é a seguinte: olha, o que o governo está sugerindo é uma alíquota muito alta e sobre transação bancária, ou seja, ela vai incidir exatamente sobre quem tem conta bancária. E a proposta desse movimento 200, não é? É que ela fosse cobrada em qualquer transação financeira, não só saque, aplicativos depósito, de pagamento. A alíquota surgiu também, né? Ontem um secretário do Ministério da Economia deu mais detalhes a respeito das alíquotas, inclusive, que seriam cobradas se essa proposta vingasse. Agora, a chance disso adiante, eu confesso que eu não consigo entender a lógica do governo, porque ele desagrada a própria base, então tem muita gente do PSL, dos partidos que dão algum suporte ao governo contra. O Centrão a gente não precisa nem lembrar, porque foi o Centrão. E vamos nos lembrar que a CPMF caiu no auge da popularidade do ex-presidente Lula, ali, quando ele tinha muita força no Congresso Nacional. E mesmo assim, o Centrão conseguiu se unir a partidos que davam apoio ao ex-presidente Lula, derrubaram a CPMF. Então a gente está falando de novo de Rodrigo Maia, de um grupo de parlamentares que ainda compõem uma liderança importante no Congresso Nacional, também ficaram incomodados. Isso para não falar naqueles economistas, e nós temos entrevistado aqui toda semana economistas importantes, além de toda segunda-feira conversar com o professor Delfim Neto. Eu confesso que não vi ninguém ainda que a gente consiga levar a sério, né, que tenha currículo, história, produção científica, que defenda a cobrança desse imposto. Então, eu não entendo a insistência nessa tese, Thaís. Olha, é o único país do mundo que cobra esse imposto desta forma arrecadatória, como base arrecadatória, para ajudar na composição da receita, é a Venezuela. Só aí já dava para ter uma ideia de que o negócio não funciona. Não existe nenhum lugar do mundo, a não ser na Venezuela, a CPMF usada como base arrecadatória. Ela existe em alguns outros países, acho que o Peru, por exemplo, usa até como instrumento de fiscalização. A gente tem falado bastante aqui. Qual é o problema do sistema tributário brasileiro hoje? Ele é extremamente complexo, ele é confuso, falta transparência por causa dos impostos indiretos e ele é extremamente injusto, porque a base arrecadatória está praticamente calcada no consumo. Então, o pobre que compra o caderno vai pagar o mesmo imposto que o rico. Lá fora, essa base arrecadatória está muito mais distribuída entre renda e patrimônio do que no consumo. Está também no consumo, mas muito mais entre renda e patrimônio. Qual é a lógica de uma arrecadação tributária? É você tributar a geração de riqueza, é você tributar o chamado valor agregado. Toda vez que se gera riqueza, ou há ganho de capital, ou há ganho de renda, ou há ganho de patrimônio, você cobra o tributo. A CPMF ela faz exatamente o contrário. Então, ela é injusta socialmente, porque ela vai continuar cobrando dos pobres a mesma coisa que dos ricos, e ela não é transparente, porque nas cadeias produtivas, nas longas cadeias produtivas, ele vai se acumulando e você perde ali a noção de quanto você paga no final, e então tem esse caráter distributivo ruim. A tributação da folha de pagamento, que é a desculpa que o ministro Paulo Guedes tem dado, ela realmente é um problema, né? E o Brasil precisa enfrentar esse problema. Só que existem outras formas, por exemplo, como distribuir melhor a arrecadação entre renda e patrimônio, e não só sobre o consumo. E como eu tenho dito aqui, o ministro tem dito, olha, se a gente desonerar a folha de pagamento, criando a CPMF para fazer uma compensação dessa perda, a gente vai gerar emprego. O que gera emprego em qualquer lugar do mundo, inclusive na Venezuela, é investimento. E quem decide sobre a geração de emprego num país democrático, como a gente tem colocado aqui, e capitalista de mercado, como é o caso do Brasil, é o empresário
pequenininho, médio, grande, gigante. Quem decide quem empregar, quando empregar, por que empregar e quanto pagar é o empresário. Assim como aconteceu com a Dilma lá atrás, que ela desonerou a folha de pagamento, esperando que os empresários fossem achar nisso um incentivo para gerar emprego, isso não aconteceu. Aliás, o empresário pagou dívida. Só te cortando, o Rodrigo Maia deu esse recado ontem quando perguntado sobre a CPMF. A CPMF tem pouco apoio entre aqueles que conhecem da questão tributária. Muito pouco apoio. Não sei se esse é o melhor caminho, né, para você resolver o custo da contratação de mão de obra. Entendemos qual é a preocupação do governo. O governo Dilma fez uma desoneração forte da mão de obra e não deu resultado. Acabou que os brasileiros pagaram a conta. Não sei. Acho que a intenção está correta. Eu não sei se a fórmula é o melhor caminho. Mudou muito, já mudou o discurso, muito. hein? Mudou o discurso. Eu achei também que ele começou a andar para trás. Só para fechar aqui, Cláudio, só para fechar um raciocínio aqui da lógica econômica, porque daí eu te passo a bola para a questão política. Está tomando forma, né? Cada semana o governo vai apresentando um pouquinho mais. Ele fala que vai criar um imposto de renda negativo, que vai diminuir o imposto de renda das empresas. Quer dizer, a medida do outro lado, ela está correta. A compensação é que está totalmente equivocada, né? Então, e esse debate está crescendo e a gente tem a obrigação de fazê-lo aqui constantemente para esclarecer para o ouvinte, para o brasileiro, né, o custo dessa CPMF. E, por último, ela causa uma distorção absurda que num país que tem estabilidade de moeda é uma conquista, que é a bancarização, né? Ela causa um efeito que é a redução da intermediação financeira, ou seja, a gente vai passar a fazer transação muito mais com papel moeda e não mais no sistema financeiro, que é uma conquista que a gente teve nos últimos anos por causa da estabilidade da moeda. O Rodrigo Maia, não faz muito tempo, disse que ele se recusaria a colocar em votação essa questão do retorno da CMF sob qualquer forma, sob qualquer pretexto. Agora ele já está falando que as intenções do governo, não sei se ele mudou do discurso porque ele foi convencido disso ou decorre de algumas das nomeações que ele conseguiu fazer no governo de Jair Bolsonaro, né? O fato é que também a gente até compreende no sentido, se você olhar para o lado dele, você conversa com fontes do Ministério da Economia, por exemplo, dá vontade de você deixar um troco lá na mão do cara para ajudar a pagar as contas, porque eles choram misérias, né? E dizem que o governo absolutamente está quebrado, não há dinheiro para nada e é preciso, de fato, segundo eles, criar esse tributo aí para garantir um acréscimo de receita que, segundo eles, tem custo mínimo para as pessoas, etc. e tal, mas eles precisam dessa grana para fazer face às despesas. Eu continuo esperando que o governo e o presidente da República cumpra as promessas que fez de não recriar a CPMF. Tem diversas declarações do presidente nessa direção e, sobretudo, de reduzir impostos e não de criar novos impostos e não de aumentar a carga tributária. O Rodrigo Maia já entrou no Veja Bem.